A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Amo todos vocês no Messias. Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer o verdadeiro despertar espiritual, tá? Mas esse estudo aqui, isso que eu vou falar aqui, é para quem não tem preconceito, quem tem a mente aberta para a evolução espiritual e a evolução da consciência, entendeu? Quem é preconceituoso ou é religioso ou ainda gosta de dogma religioso, já aviso logo que se você não quiser ver o vídeo, não veja, tá? Para depois você não ficar com ansiedade aí, ficar revoltado, aí começar a falar que eu sou filho do diabo, começar. Então não veja meu vídeo, tá? Porque aqui eu quero pessoas que querem se desprender do sistema corrupto e maligno desse mundo. E não pessoas quantidade. Eu não estou atrás de quantidade aqui de pessoas, porque eu não junto seguidores meus. Eu dirijo a pessoa para o Messias, para a palavra da verdade. Que é o Messias falando conosco pela palavra e espírito, tá? Então, eu já aviso logo que o que eu venho trazer aqui não tem nada a ver com religião, tá? Como eu disse no outro vídeo lá, as religiões são instituídas por homens. Protestantismo, Martinho Lutero, Espiritismo, Chico Xavier, Allan Kardec, Islamismo, Maomé e outros lá, Profeta Maomé, o Ismael, do tempo lá de Isaac e Ismael, do tempo lá de Gênesis, Babilônia, de Nimrod, né? Entendeu? A religião vem tudo daí. Filosofias gregas, né? Budismo que vem da Índia, da China, de outros povos, né? Então, eu não acredito em nada dessas coisas. Eu acredito na palavra do Criador, na Bíblia Sagrada e nos livros que tiraram, esconderam de nós, que a Roma escondeu, né? Para não entrar na Bíblia, pra gente. E falou que era livros heréticos. Lógico que tem alguns livros que tem fora das escrituras, são chamados apócrifos. É, Apócrifo significa não canonizado, né? É, que são falsos. Realmente são. Agora tem uns que são verdadeiros, mas eles não deixaram entrar porque denunciava a corrupção e abria mais a mente das pessoas sobre os anjos caídos, sobre muitas coisas que esconde das pessoas, entendeu? Hoje em dia. Então, o que eu venho trazer aqui, o que seria você despertar? Você ser escolhido, não é você frequentar uma denominação religiosa, porque a religião, seja ela qual for, desses segmentos que eu disse e outros que existam, ela é um sistema desse mundo. Ela não vem do alto. Entendeu? Porque, primeiro, a religião, vamos supor, denominações protestantes, ela cria, tem vários segmentos, certo? A Igreja da Graça, a Igreja Assembleia, a Igreja Congregação do Brasil, a Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Metodista, a Igreja isso, a Igreja aquilo, e divide os seguidores do Messias em diferentes denominações. Só que o corpo do Messias é unido, ele não é dividido. Entendeu? E uma fala que a outra não pode falar com a outra da denominação. E ainda chega pior, de falar que só a igreja dela de pedra que vai ser salva. Sendo que alguns conhecem grego e sabe, alguns líderes religiosos sabem o significado da palavra eclesia, que são chamados para fora, que isso significa igreja. Igreja são pessoas que crê na morte e ressurreição do Messias, tá? Não é um prédio, não é uma denominação, não é religião. A igreja não tem nada a ver com o prédio. Quem construiu os templos foi o primeiro maçom, foi Salomão. O Davi queria construir o templo com boa intenção, para louvar o nome do Criador e pôr o nome dele lá. Só que o Criador falou: Davi, que templo me edificarei? O meu templo é onde eu habito, né? E os meus pés descansam sobre a terra. Entendeu? Aí Salomão, o Criador, permitiu para provar para Salomão que ele não habita em templo feito por mãos humanas, como ele diz lá em Atos 17. Tá?
E aí Salomão, só que Salomão não entendeu. Tanto é que Salomão fez abominação no templo, porque levou outros deuses das mulheres que ele tinha se casado. Eu estou inventando, certo? E aí o templo foi destruído, foram reconstruídos por Esdras e Neemias com a autorização do Criador, porque o Criador autorizou, mas ele autorizou para mostrar como figura para o templo verdadeiro que haveria de vir quando o Messias viesse, que somos nós, o corpo. Entendeu? É uma figura. Tanto é que o Messias profetizou a destruição do templo e dali para frente o Criador não mandou erguer templo de pedra mais nenhum. Quem fez foi os homens. A revalia de Deus. Porque agora ele disse, eu vou habitar dentro de vós. Certo? Aqueles que crê, lógico. Não é os que não crê, tá? Então, quando ele habita dentro de nós pelo Espírito, como diz 1 Coríntios, que o templo somos nós, 2 Coríntios diz também, em Efésios, fala a mesma coisa, entendeu? O Messias falou para a samaritana, onde está 2 ou 3 unidos em meu nome lá, eu estou no meio deles. Agora a mulher samaritana perguntou, aonde adoraremos? Uns diz que é no templo de Jerusalém e nós adoramos no monte. Mulher, te digo que vem a hora e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade. Não mais naquele templo de Jerusalém e nem no monte. Em qualquer lugar, desde que seja em espírito e verdade. O que é espírito e verdade? Sinceridade de coração. Entendeu? Ser um seguidor do Messias genuíno, verdadeiro, com a sã doutrina, não com manipulações de distorções religiosas. Entendeu? Porque a religião, eles aceitam algumas coisas da Bíblia, outras eles descartam. Ou então ele pega e distorce tudo. Entendeu? Das duas, uma. Então, o verdadeiro despertar a verdadeira salvação é primeiro pela fé na obra do Messias no Calvário, que ele fez por nós. Ele doou a vida para nossa justificação e salvação. E depois também a salvação vem, depois de crer na morte e ressurreição do Messias, é você despertar da consciência e a evolução de autoconhecimento. Entendeu? Quando você busca autoconhecimento próprio, sozinho, você e o Criador, não que você não possa ter comunhão com algum irmãozinho, mas não é muitas pessoas igual no templo. Você vai com os irmãozinhos que tá andando na verdade, não que tá guiando por religião, certo? Você é guiado pelo Espírito da Graça. E o Espírito da Graça, ele nos liberta, ele não nos prende, certo? Então, o que é uma evolução espiritual? É você saber qual é a sua identidade. Quem é você? Olhe para você, dentro de você e pergunta, quem sou eu? Você sabe quem é você? Se eu te perguntar para você, você sabe quem é você? Ah, como assim, irmão? Quem é você? O que você está fazendo aqui nesse mundo? Para que você veio para cá? Quem te enviou para cá? E você pertence a quem? A minha identidade é de filho de Elohim, por meio do Messias, o Yahushua HaMashiach, que se entregou por mim no Calvário e me deu o poder de me tornar filho do Criador, Deus, o Criador vivente, que é Elohim, Yahu, o nosso Yahu, o nosso Yud-He Vav-He, entendeu? É isso que é a minha identidade, e é a identidade de todo que crê no Messias. Você é filho de... É por isso que eu estou falando, muitos ficam dando termos a Deus. Ah, chama de Deus, chama de eterno. Pode chamar de Deus de eterno? Pode, irmãos. Só que Deus é um termo, não é nome. Nome é Yahu. E é Yud-He Vav-He, que é transliterado para a língua hebraica, vem a ser Yahu. Pode ver que o primeiro-ministro de Israel chama Benjamin Netanyahu. Por que ele carrega o nome Yahu? Vocês já se perguntaram? Já raciocinaram? Por que na língua, se vocês verem no hebraico arcaico antigo, se vocês tiver sede de verdade, o Mateus, que colocaram o nome de Mateus, se você for no originais hebraico, está escrito Matitiarro. Acho que Jeremias, o nome dele no original hebraico é Ismiarro. Tudo com Yarro. Por que o Messias ia se chamar Jesus e não Yahushua? Yahushua. Yahu, que é o Criador,
traz a salvação. Que Shua, ou Shá, Yahushá, que significa aquele que traz a salvação. Vai estudar, irmãos, para não falar que eu estou falando bobagem. Vai estudar, entendeu? Agora veio falar que eu falo bobagem, então vai para outro canal, vai aprender mentira, manipulação, velho. Você quer se iludir com o mundo caído, com as religiões? Porque a religião faz parte do sistema desse mundo, que é o sistema do antimessias. Religião é anticristo, irmãos. Qualquer religião é anticristo. Ou é antimessias, né? Porque nem Cristo vem. A religião colocou que Cristo é ungido. Não, ungido é Messias. A palavra ungido vem de Messias. Messias também não é um nome. Messias significa ungido, escolhido, para um propósito, para uma missão, que era dar a vida pelos pecadores, porque o sangue dele é puro, ele não tinha pecado, era o único que podia se pegar pela humanidade. Entendeu? Não é, Cristo vem de Crista, de lá de Grécia, de Roma, entendeu? Não é hebraico. E a letra J nunca existia, então ela veio existir depois. Aí, com o nome Jesus antes, pode pesquisar. Vai lá buscar fonte fidedigna, era Ieso. Aí depois, na tradução, quando surgiu a letra J, aí colocaram. Vai lá no dicionário para ver quando foi criada a letra J. Não existe Jeová, não existe Jeremias. Todo nome que J do Antigo Testamento nunca existiu J. Nem no hebraico e nem a letra J veio existir depois. Entendeu? Então, o nome Jesus Cristo foi inventado por Roma e por Grécia, quando eles traduziram o Novo Testamento na língua grega, que eles podiam até traduzir, mas ser fiel ao original hebraico, porque o Messias era hebreu, que veio da tribo de Yahudá, que hoje é conhecida como Judá, né? Mas não existia J, é Y, é Yahudá em hebraico. E o Messias veio da tribo de Yahudá, então ele era judeu, hebreu. Então ele falava hebraico e aramaico. Entendeu? Ele não falava grego. Lógico que o Messias fala todas as línguas hoje, né? Que ele é o Criador, hoje a igreja está em todas as nações. Não está só nos judeus, né? Hoje não é mais sobre judeus, é sobre a igreja como um todo. É todo aquele que crê na morte e ressurreição do Messias, entendeu? Aí se torna igreja. Não é a gente que tem que se converter ao judaísmo. O judaísmo tem que se converter para a igreja. Entendeu? Crer que o Messias é o filho do Criador Altíssimo. Entendeu? Então, o autoconhecimento também é você saber a sua identidade e você buscar evoluir no conhecimento, ter sede de verdade. Não ficar limitado pela religião, porque a religião fala assim para você: não, você não pode buscar conhecimento fora daqui da nossa denominação, porque aí é conhecimento do diabo, irmão. Aí ele coloca isso na cabeça das pessoas. Por quê? Porque a Roma, quando traduziu a Bíblia, eles que decidiram qual livro que ia entrar e que não ia entrar. Eles tiraram muito livro. Tá certo que alguns livros eram heréticos, né? Eram malignos. Tinha que ser tirado mesmo, mas não todos. O livro de Enoque é original. Ele tá de acordo com as escrituras que a gente já tem. O livro de Jubileu também. Tiraram. Por que tiraram? Porque denunciava o sistema corrupto desse mundo. Denunciava aonde que estão os demônios. Que os demônios estão no governo corrupto. Possuído eles lá. Nos senhores do mundo. Nos banqueiros. Nos donos de petróleo. Né? E nesses que comandam o mundo. Nas nações corruptas. Os demônios tá tudo ali, filtrado ali. Nas religiões do antimessias corrupta que criaram, que o homem criou. Todas essas religiões. Ali é tudo espírito de antimessias. Entendeu? E as corporações. Porque quem criou foi o homem, não foi o Criador. O Criador criou a religião lá no Antigo Testamento. Como figura. Porque, por mais excelente, leia a carta de Hebreus, que o mais excelente quem era? O Messias. Aí ele ia instituir o templo dentro de nós, que é o Espírito Aruach HaKodesh, que todos conhecem como Espírito Santo. Entendeu? E aí você tem que buscar autoconhecimento, porque o autoconhecimento, além da fé no Messias, que vai expandir a sua consciência e vai te transformar em corpo glorificado. Entendeu?
A transformação do corpo glorificado começa a partir do momento que você creu na obra do Messias. Aí ele vai efetuando a obra por meio do Espírito dele e do Pai, que clama Abba, Paizinho. Outra coisa que vocês têm que aprender, a chamar. Se vocês não querem chamar o nome original, Yahoo, Yud Revavhe, o Pai fica muito feliz quando vocês chamam ele de Pai. Em vez de chamar de Eterno, pode chamar de Eterno? Pode, mas em vez de chamar de Eterno, de Deus, chama de Pai, Papai. Papaizinho lindo, preciso de você. Não vivo sem ti, papai. Né? Essa intimidade é para vós que sois filhos. Está escrito na Bíblia, irmãos. Ele é nosso pai. Só se você não se considera filho do Criador Yahweh, do Elohim vivente. Aí é outra coisa. Se você tem medo de chamar ele de papai, eu não tenho. Porque ele é meu pai, eu tenho intimidade com ele. Eu quero ter intimidade com meu pai. Entendeu? Cuidado por correr atrás de sinais, que o anti-messias no final dos tempos vai vir com todo sinal de sinais e maravilhas fazendo sinal no céu. Leia lá 2 Tessalonicenses. Para aqueles que não querem aceitar a verdade, querem crer nas religiões. Ele já está fazendo sinais aí nas religiões e as pessoas estão pensando que é o Criador. Não é o Criador está permitindo o anti-messias fazer sinal porque as pessoas não querem estudar a palavra. Por isso que ele fala lá em Oséias que o povo dele perece por falta de conhecimento. Porque o povo não quer estudar a Bíblia sozinho, ele só quer estudar se for com o líder religioso. Meu, o que a carta de João lá fala, irmãos? A carta, não o evangelho. Filhinhos, não acreditei em todo espírito, nem todo aquele que diz que é de Deus vem de Deus. Provai os espíritos. Vós tem a unção dos santos, não precisa que ninguém vos ensine. Você só precisa que alguém te oriente no começo da sua conversão. Entendeu? Aí depois você vai aprender com os irmãos genuínos para ter comunhão. E aí um trocar entendimento com o outro, que cada um tem os dons diferentes. Mas você mesmo, quando lê a Bíblia e pedindo sabedoria do Espírito, não sabedoria com a mente carnal, fala, Pai, me dá sabedoria conduzida pelo seu Espírito, dê as revelações segundo a sua vontade para mim, faça eu ter sabedoria espiritual, aí ele te revela o que está escrito lá. Isso é unção do santo. É um som que vem do Messias. Entendeu? Aí ninguém te manipula mais. Nenhuma religião, nenhum governo, nenhuma mídia corrupta. E outra, a evolução espiritual é você desprender, morrer para este mundo, para viver, para obedecer a palavra do Criador. Entendeu? Você morreu. Você nasceu do Espírito, você nasceu de novo. Como o Messias diz a Nicodemos lá, o líder religioso da época. Entendeu? Que Nicodemos não entendia o que era nascer de novo. É nascer da palavra. Água ali simboliza a palavra, não é água física só, água do batismo física. A água do batismo física é para a gente fazer o batismo físico? É, mas ela só é figura para o batismo do Espírito. E as pessoas, os religiosos não entendem, nem aceitam isso. Eles não aceitam. Você falar isso daí, irmão, você é herege. Você tá... Então deixa, acredita, vai acreditar em manipulações, vai, eu não. Ninguém me manipula mais não. Depois que eu descobri a verdade me libertou. Entendeu? Aqui ninguém me aprisiona mais não. Por isso que os religiosos nem chegam mais perto de mim. O Criador bota uma parede assim, de proteção, porque eles vêm falar heresia. E o próprio Criador falou, cuidado com aqueles com a aparência da piedade. Desses afasta-te. A palavra é bem clara. Você não tem que odiar eles, não tem que ficar debatendo com eles, mas você tem que se apartar deles. Porque senão eles vão contaminar a nossa mente com heresia. Eles que falam heresias. Divisão. O que a 1 Coríntios fala? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do Messias. O que Paulo fala? Irmãos, está porém o Messias dividido? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não o ministro do Criador para a vossa glória. Ué, nós não somos nada, só somos vaso usado, irmãos. Aquele que quer se achar melhor que o outro, eu que sei, porque eu sou religioso. Eu aprendi, tenho não sei tantos anos de Bíblia. O que a palavra diz? O Criador dá graça aos humildes e não os arrogantes. Quando a pessoa ficar, eu sou religioso, 40 anos de Bíblia, eu que entendo a Bíblia, eu. O eu sou é o Criador, cara.
Não é você não. Não sou eu não. Nós nos colocamos diante do Criador como vasos usados para honra e glória dele. Não é para nós nos gloriarmos em nós mesmos. Mantenhais a humildade. O maior membro precisa do menor. O que diz 1 Coríntios? Porque é braço, não precisa da mão? Porque é mão, não precisa do dedo? Tá, como que a sua mão vai pegar alguma coisa sem os dedos? Que a mão é o membro maior, mas o dedo é menor do que a mão. Mas se cortar os dedos fora, você consegue segurar as coisas? Tá vendo como o menor membro precisa do maior, ou o maior membro precisa do menor? É uma figura que Paulo usou, uma hipérbole, uma figura de linguagem. Só que os religiosos não entendem figura de linguagem. Eles entendem tudo físico. O Messias usou coisa física para demonstrar coisas espirituais. Não é para você fazer fisicamente, é para você entender o significado espiritual atrás do físico. Entendeu? Isso é expandir a consciência. Mas os religiosos não entendem isso. Aí quando a gente te dá esse conhecimento altíssimo, né? Que as denominações não ensinam desse jeito, aí nós somos hereges. Nós somos filhos do diabo. Agora eu pergunto, Evangelho de João 8 a 10. Eu pergunto para vocês, quem o Messias falou que era filho do diabo? Que eu me lembre, são os religiosos fariseus. Não era? E hoje em dia tem muitos religiosos fariseus por aí. Aí eles são filhos do diabo e falam com a gente, porque eles chamam a gente de desigrejado. Agora eu pergunto para vocês, onde nas escrituras existe essa palavra desigrejado? Aonde inventaram essa palavra? Tiraram da onde? Porque nas escrituras não tem palavra desigrejado. Como que você vai ser desigrejado se lá na carta de Efésios fala que nós somos, a igreja é o corpo do Messias? Que nós somos membros do seu corpo, ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Igreja vem do grego eclesia, saído para fora. Fora do sistema judaico-religioso. Para seguir após o Messias. É isso que significa igreja. Igreja não tem nada a ver com o templo religioso. Vai estudar, irmãos. Não é porque eu sei mais do que ninguém. Eu não estou falando que eu sei mais do que ninguém. Que eu sou arrogante. Eu estou falando, vai estudar, porque Oséias falou. Lá o Criador falou no livro de Oséias: meu povo sofre por falta de conhecimento. Eu estou fazendo um favor para vocês, falando para vocês estudar. Não estou menosprezando vocês, não estou humilhando vocês. Se vocês tiverem olhos espirituais, vocês vão entender que eu estou ajudando vocês. Para vocês não serem enganados. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você desperta, você morre para as corporações desse mundo, morre, você ama a natureza, você conecta mais com a natureza, você vai buscar autoconhecimento de livro que tiraram da Bíblia, entendeu? Para manipular, para a gente não descobrir a verdade, entendeu? Eles nos contaminam pelos alimentos, pela água. E se você, como a gente hoje não tem condições de comer, por exemplo, você vai comprar um azeite no mercado, sabe quanto está o azeite extra virgem, puro? R$ 45. Quem é que pobre, do jeito que a gente é, pode comprar azeite todo dia? Eu estou falando do azeite virgem, extra virgem. Quem é que pode? Eu compro azeite de vez em quando, mas não é sempre, eu não tenho condições. E por que eles põem caro? Justamente para você não comprar uma coisa que faz bem para sua saúde. Sabe por quê? Para você se envenenar com óleo filtrado, que isso é o veneno. Mas a gente não tem condição de comprar azeite, porque é caro. O que a gente faz? Compra o óleo. Ou então faz as nossas frituras da nossa carne com manteiga. Fazer o quê? Né? E aí o nosso corpo é envenenado. Entendeu? Então, e aí come lanche toda hora, é um veneno, maionese, gordura. Então, eu como alimento saudável hoje. Frutas, legumes, entendeu? Me alimento de mel, entendeu? Quando dá também, porque às vezes o dinheiro não sobra, né? Então, e quando não dá, o que eu faço? Eu me alimento da palavra. Porque quando a gente se alimenta de alimento ruim para o nosso corpo, o que a gente faz? A gente põe para fora. Por isso que o jejum é bom, entendeu? Fazer jejum. Então,
quando você se alimenta da palavra, alimenta o seu espírito, também a palavra cura aqueles alimentos que você ingeriu ruim. Entendeu? Não quer dizer que você tenha que ficar comendo alimento ruim. Se você puder não comer os alimentos ruins, é melhor. Mas se todavia você não tiver condição de comprar os alimentos natural, bom para a saúde, porque o governo aumenta esses alimentos de propósito, já para a gente não comer, para a gente comer porcaria para ser envenenado, que isso é coisa do sistema maligno desse mundo. Quando você entende isso, aí você se alimenta da palavra, a palavra te cura, porque ela tem poder de cura, entendeu? Por isso que Paulo foi picado para serpente e não aconteceu nada com Paulo, entendeu? Nosso corpo é autoimune. Você sabe por que, que muitas pessoas pegam doença mais fácil que outras? Porque ela vibra na frequência baixa. Que frequência baixa? Quando você tem medo da morte, que Paulo, a escritura fala que quando a gente se converte, o verdadeiro amor da palavra lança fora todo medo. Você não tem mais medo da morte, porque a morte, se você morrer, porque a Bíblia diz que nem todos nós morreremos, mas seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Entendeu? Por quê? Quem vai morrer é aqueles que se dizem cristão, são genuínos, mas eles não evoluem no autoconhecimento. Porque o autoconhecimento que é o fruto da árvore da vida. Então, quando você tem autoconhecimento, seu corpo vai se transformando em corpo glorificado. Entendeu? E quando a pessoa é genuína, mas ela não busca autoconhecimento, porque o sistema dá distração, dá muito trabalho para a pessoa fazer, para a pessoa ficar fatigada e ela não ter estudo bíblico profundo. Entendeu? Se ela não tem estudo bíblico profundo, o que acontece com ela? O corpo dela, ela pode até ser salva, porque ela é uma seguidora genuína do Messias, mas o corpo físico vai morrer. Só que ele vai ser ressuscitado quando o Messias voltar. Agora, quem busca autoconhecimento, esse que está evoluindo em autoconhecimento e a se conhecer a si próprio, quem você é no Messias, esse daí não vai morrer. Ele vai ter corpo glorificado. E ainda mais, ele vai eu não sei falar essa palavra. Vai ficar rejuvenescido. Ele vai ficar mais novo. Ele fica velho em idade, mas a idade dele faz o sistema reverso. Ele fica mais novo. Por isso que eu tenho certa idade e a pessoa fala, você não parece que tem essa idade. Porque o alimento da vida, o fruto, a água da fonte da vida, que é a palavra, eu me alimento dela todo dia. Todo dia eu leio as escrituras, todo dia eu oro. Não falta um dia, irmãos. Não falta um dia. Quando não dá para me ler na Bíblia, eu coloco a Bíblia em áudio. Eu vou pro trabalho ouvindo Bíblia em áudio. Em vez de eu escutar a música, eu escuto Bíblia em áudio. Entendeu? Por quê? Porque a minha frequência vai vibrar no amor, na paz. Outra, se você, toda pessoa que tem ódio no coração, tem inveja, não perdoa, ela vai ser condenada. Por quê? Porque ela vibra na vibração baixa. Entendeu? Quando você externa, tanto em atitude, em atos ou em palavras, o seu amor pelos outros, você está vibrando em vibração altíssima. Quando você perdoa uma pessoa que te magoou, você está fazendo mais bem para você do que para outra pessoa. Porque você não guarda mágoa. Mágoa vai te dar doença no coração. Entendeu? Ela traz doença, a mágoa. Pode perguntar até para o cientista. Eles também falam isso. O cientista que sempre ao longo das eras negou a Bíblia, eles agora estão concordando com muitas coisas, porque eles estão vendo a profecia se cumprir da Bíblia. Entendeu? Então, irmãos e irmãs, se alimente da palavra todo santo dia e creia nela. Não eu acho, se eu fosse você, não ficaria crendo em religião não, mas cada um, eu não estou aqui para julgar ninguém. Lá no dia do juízo, nós vamos ver quem vai. Cuidado, hein? Então, o que acontece? Quando você busca autoconhecimento, você está se curando o seu próprio corpo. Entendeu? Não só esse conhecimento que já tem na nossa Bíblia, mas fora. Lógico que você tem que saber filtrar, porque tem livros que são malignos, certo? São disfarçados de livros bons, mas são malignos. Mas tem livros que esconderam da gente, como o livro de Enoque, Jubileu, que não estão no cano. Livro lá na Bíblia Católica tem livro de Judite, entendeu? Todo esse autoconhecimento
que nos esconderam, quando você se propõe a buscar, porque hoje a internet dá recursos para você buscar outros livros digitais, aí a sua consciência se expande. Aí você não é manipulado por esse sistema corrupto. Aí o seu corpo automaticamente vai se curando. Entendeu? Eu fui curado de doenças lá atrás, irmãos, sem médico, sem nada. O Criador me curou. Entendeu? Pela palavra, só pelo fruto da árvore da vida. Só pela água da fonte da vida. Por isso que o Messias falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Ele é o doador de vida, ele é o caminho, porque por ele vamos para o Pai Yahweh. Entendeu? Ele é o caminho, a verdade, e ele é a verdade, porque a palavra do Criador é a verdade. Mesmo que na tradução das Escrituras trocaram alguns nomes, traduziram algumas palavras erradas, mas se você for analisar, a palavra do Criador, ela é tão poderosa que mesmo eles tirando algumas palavrinhas, modificando, eles não conseguem iludir os verdadeiros escolhidos. Entendeu? Por isso que o Criador falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por que você acha que ao longo das eras, o sistema desse mundo tentou destruir a Bíblia e nunca conseguiu? Entendeu? Eles querem manipular agora. Como eles não conseguem destruir as escrituras, porque o Criador não permite, o que eles querem fazer? Eles distorcem a palavra na mente da pessoa. Ele tira de contexto. E aí eles manipulam as pessoas que não se aprofundam no autoconhecimento. Entendeu? A jogada é essa do sistema. Entendeu? E quando eu falo sistema, eu falo ele como um todo. Não só a religião. Eu falo o governo, mídia, os ensinamentos, a distração. Ó, assista a televisão aqui, aí você suga o seu cérebro e você não vai aprender nada das escrituras não. Que aí você vai para a morte eterna. Entendeu? É isso que o sistema quer. Ele quer que você morra. Entendeu? Então, mas a pessoa tá dormindo, acha que é teoria da conspiração. Olha, o irmão tá falando teoria da conspiração. Então, paciência. Fazer o quê? Cada um, né, irmão? Cada um. Eu tô aqui para auxiliar. Eu sou enviado do Pai como Messias e eu e outros irmãos enviados para despertar outros que estão dormindo. Mas se a pessoa quiser, a gente não pode obrigar. Entendeu? A religião faz a pessoa dormir. O que o Messias falou? Se o cego guiar outro, os dois cairão na vala. Entendeu? Uma casa dividida não prospera em si própria. Por isso que o sistema desse mundo divide os cristãos em diferentes denominações. Porque um fica brigando com o outro. Ah, eu sou a igreja verdadeira. Eu sou daqui, eu não posso me misturar com você. É isso que o sistema governamental e religioso faz. Porque o povo unido, se o povo fosse unido em um só corpo, ele acabaria com o sistema maligno desse mundo. Conduzido pelo espírito do Yahweh, do nosso Criador. Mas não, o povo só pensa em si próprio, ele é egoísta. Entendeu? Por isso que lá na Bíblia, Timóteo está falando, nos últimos tempos virão tempos trabalhosos, porque os homens serão arrogantes, amantes de si mesmo, egoístas, caluniadores, blasfêmios, sem afeto natural, sem amor para com os bons, tendo aparência da piedade, só aparência. Se vê terno e gravata, a Bíblia debaixo do braço, cerrando o sovaco, eu sou santo. Eu sou santo. Aí, lá, só que dentro da religião, quando sai, bate na mulher, grita com a mulher, trai a mulher e a mulher trai o marido. Ué, que raio de seguidor do Messias é esse? Ué, não teve regeneração? Não nasceu do alto, do espírito? Porque quem nasce do alto tem transformação de vida. Aquele que matava não mate mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que traía não traia mais. Aquele que mentia não minta mais. Ué, quanto tempo vocês estão de denominação aí? 2 anos? 3 anos? Não teve transformação de espírito ainda? Ainda está nas práticas? Não estou falando que a gente não falha. Todos nós vamos falhar. Mas falha é diferente de iniquidade. Você viver na prática contínua de pecados. Entendeu? Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Ele peca eventualmente. Porque ainda estamos no corpo contaminado. Até esse corpo ser glorificado. Nós estamos sendo glorificados de fé em fé, de glória em glória. Entendeu? Pela palavra do poder do Criador. Pela regeneração da nossa mente. Entendeu? Então, o que acontece, meus amados irmãos e irmãs?
Quando você desprende do que a religião ensina, do que os governos ensinam, do que a mídia, e você para de perder tempo com novela, com futebol, com Copa do Mundo, com Carnaval, e vai buscar autoconhecimento pessoal, você tá rumo à vida eterna. O seu corpo já está se transformando, vem sem você perceber, corpo glorificado, e o seu corpo, o seu espírito, a sua mente, a sua mentalidade e a sua alma está sendo transformada e glorificado. De fé em fé, de glória em glória. Entendeu? É isso. E as pessoas não entendem esse autoconhecimento. E nem quer. Porque a religião falou que é heresia. Colocou na mente da pessoa para ela morrer, para ela não ter vida eterna. Entendeu? A vida eterna está no Filho, está no Messias. E o Messias está na palavra. E a palavra tem poder. Entendeu? Quanto mais você se aprofunda no estudo das escrituras, mais você busca autoconhecimento dos livros que tiraram, mais você evolui para ter corpo glorificado. Entendeu? É pela palavra que a gente vai ser glorificado, pelo poder da palavra. Aí quando o Messias voltar, ele vai terminar a boa obra. Os 30% que faltar, dos 70% que você conduziu para a glorificação, ele vai completar. Por isso que ele fala, nem todos morrerão, mas todos seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Na onde está isso? Mateus, eu acho, Evangelho de Mateus, acho que 1ª ou 2ª Tessalonicense, né? Se eu não me engano. Acho que é 1ª Tessalonicense. Entendeu? 2ª Coríntios, 1ª Coríntios. Entendeu? Então, irmãos, né? Esse é o verdadeira espiritualidade. É você evoluir a sua consciência. É você evoluir no autoconhecimento. Entendeu? Isso que é glorificação. E as pessoas pensam que é só uma coisa religiosa, aqui, ó. Ou você tem que frequentar a denominação. E olha, e outra coisa perigosa, que os religiosos são preconceituosos. Por quê? Porque eles falam que quem não está dentro das denominações dele é filho do diabo e vai se perder. Só que o Messias falou que quem era o filho do diabo? Religioso. Lá do fariseu, no velho evangelho de João, de 8 a 10, leia lá na sua Bíblia. Aí fala que nós somos filho do diabo, que somos desigrejados. Aonde tem essa palavra nas escrituras, desigrejado? Procure e me mostra. Se você achar, eu te dou R$ 50 que tem palavra desigrejado na Bíblia. Esquadrinha a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para ver se você acha essa palavra lá. Se não tem, quem foi que criou essa palavra? Lembre-se que na Bíblia está falando. Aí daquele que colocar ou tirar o tio da palavra desse livro. Porque lá em Apocalipse está isso. Porque se colocar ou tirar uma palavra ou um tio, as pragas que está descrita nesse livro cairá sobre as pessoas. Olha aí, ó, que grave que é. Fica acrescentando coisa nas escrituras ou tirando para ver. Fica falando coisa que não tá lá, entendeu? Para ficar assim, eu que sei. Vai. Ó, aquele que se acha sabe si mesmo, não sabe como convém saber. Faça-se louco para fazer sábio. Entendeu? Que o Criador, ele escolhe os pequeninos desse mundo. O que o Messias falou? Pai, graças eu te dou, porque escolhesse não revelasse essas coisas aos sábios desse mundo, mas revelasse aos pequeninos. Entendeu? O Messias não estudou aqui escola humana. Os religiosos fariseus falou, como tem tanta sabedoria esse? Pois esse não é o filho do carpinteiro? Ele não tem letra. E o que o Messias respondeu? A minha sabedoria não vem desse mundo. Ela vem do meu pai, vem do alto. Entendeu? Os discípulos, os primeiros, não estou falando de Paulo e Lucas que era estudado. E mesmo assim, Paulo falou que tudo que ele aprendeu antes do Messias, ele considera como escória. Para ganhar a revelação do Messias. Leia lá, está na carta de Filipenses. Tá? Porque ele se gloriava na lei do Antigo Testamento e não no Espírito da Graça. Tanto é que ele mandou muitos da igreja para a morte. Muitos seguidores do Messias genuíno. Vai estudar, está nas escrituras. Leia a Bíblia com olhos abertos espirituais, não leia com o olho fechado não. Tá? Porque você sabe o simbolismo da cura do cego que o Messias fez lá? O que ele falou para o religioso fariseu? Leia lá nos evangélicos. Que ele veio dar vista
para aqueles que porque os cegos de nascença, os cegos reconheciam o Messias e pedia para ele curar da cegueira. Aí o Messias falou, ó, tá vendo? O cego de nascença enxerga melhor que vocês que têm olhos. Entendeu? Porque tem gente que tem olhos, mas é cego espiritual, não enxerga. Entendeu? Ele lê a Bíblia com o olho fechado. Ele lê a Bíblia com os olhos carnais, não com os olhos espirituais. Aí, se eu falo isso aqui, aí eles falam que eu estou inventando. Por quê? Porque eles não lê com o olho espiritual. Ele lê com o olho da religiosidade. Com o olho da lei do Antigo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento é figura. Aí eu pergunto. O Messias falou que tinha um religioso e um publicano orando. Certo? Aí o religioso falou assim: Deus, graças eu te dou porque eu vou ao templo todos os dias, dou o dízimo de tudo que ganho e faço jejum não sei quantas vezes por dia ou por semana. Não sou como esse publicano pecador. Aí já acusou o outro, fez o papel do diabo. O diabo é o acusador. Certo? Aí o Messias falou, e o publicano, que era pecador, não ousando levantar os olhos ao céu, bateu no peito e falou: tem misericórdia de mim, Criador, Deus, pecador que sou. Aí o Messias falou: quem saiu justificado? Leia lá. Digo que foi o publicano. Porque o Criador da graça aos humildes, que se acha pecador e sabe reconhecer que precisa do Salvador, que se humilha debaixo dos pés do Pai, fala: me salve que eu sou pecador, Pai. Agora, o religioso, o Messias falou que ele se gloriou nele mesmo. Ele não estava dando graças ao Criador, ele estava dando graças a ele. Porque ele falou: eu vou ao templo, eu dou o dízimo, tudo ele. Egocentrismo. Ele se orgulhava em si, nas suas regras religiosas, nas suas práticas religiosas. Agora eu pergunto para você, o Messias aceitou e tratou bem quem? Os religiosos fariseus ou os pecadores? Sendo que na carta de Timóteo ele fala que veio para quem? Ele falou para os religiosos que ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Na carta de Timóteo, Paulo escreve: o Messias veio ao mundo para salvar os pecadores, de qual eu sou o principal, o número 1, pecador número 1. E aí, como é que fica, irmãos? Aí na religião, fica apontando para os outros, condenando os outros para o inferno. Você vai para o inferno. Vocês que não são desigrejados vão para o inferno. Cuidado aí, irmãos. Quem é tu para julgar o servo alheio? Com a mesma medida que medir, será medido. Tira a trave do seu olho para você tirar o cisco do olho do irmão. Tá? Hipócritas. Para de acusar os outros, que quem acusa é o diabo. Olhe para dentro de você primeiro e se conserte, para poder ficar acusando os outros. Tenha misericórdia das pessoas. Entendeu? Pregue a salvação pelo evangelho. Não fica pregando regra religiosa, não. Pregue o evangelho imaculado, puro e genuíno. Entendeu? Pregue o despertar da consciência. Para os escolhidos. Entendeu? Ficar pregando religião, o que é isso? Messias nunca pregou religião. Ele não instituiu religião nenhuma depois da vinda dele. Pelo contrário, ele renovou a lei. Entendeu? Ele cumpriu e renovou. Ele resumiu em 2. Agora a lei, amará o Criador, o teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E amará o próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quer dizer, porque se você ama a Deus, você não vai matar o próximo. Você não vai roubar ele. Porque você ama a Deus, você ama o próximo. Como você pode falar que ama a Deus a quem não vê e odiar o irmão a quem vê? Pois é mentiroso. Porque como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê e odeia o irmão a quem vê? Aí, ó, tá vendo? A palavra de confronto ninguém gosta. Só gosta do mel, né? Aqui, ó, a mim ninguém engana mais, tá? Religião nenhuma me engana. Tá bom? Então, esse foi o vídeo que eu vi. Às vezes eu preciso dar um chacoalhão nas pessoas. Não é porque eu sou uma pessoa tranquila, mas eu tenho que dar um chacoalhão para acordar alguns que dormem e que acham que eles são melhores que os outros. Só eles vão pro céu, só os religiosos vão pro céu.
O resto, tudo vai pro inferno. Porque ele acha que uma pessoa que não frequenta a denominação tá no mundo. Eu não tô no mundo. Entendeu? Agora, a religião é um sistema do mundo. Porque foi criada por homem, não por criador. Atos 17. Criador não habita em templo feito por mãos humanas. Leia lá na sua Bíblia. Vê lá se é eu que estou inventando. Aí veio o religioso, irmão, mas Hebreus diz que você tem que congregar, para não fazer igual a alguns que não congregam. Lógico que tem que congregar, não falei que não tem. Você sabe o que é congregar? Você já procurou no dicionário? Congregar é ajuntamento. E não é quantidade de pessoa. O que o Messias falou? Aonde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu se faço presente no meio dele. E tudo o que pedides em meu nome será feito. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligar no céu será desligado na terra. E aí? Se tiver 2 ou 3 reunidos. Ele não falou 1.500. Não que não possa se reunir com mais pessoas. Mas reunir com a verdade. Se reunir não com o pregador de heresia. Não com o pregador de religião. Se reunir com o pregador do evangelho puro e genuíno, imaculado. Tá? Não com distorção da palavra, com mentira, com fraudulência, com enganação. Entendeu? É isso aí. Esse é o vídeo que eu vim fazer. Compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho. Muito obrigado, amo todos vocês no Messias. Que o Papai do Céu abençoe ricamente, dê autoconhecimento a cada um de vocês, para vocês desprender do engano desse mundo, inclusive das religiões corruptas, dos governos corruptos e da mídia corporativa corrupta. Entendeu? Muito obrigado. Deixa o like, compartilhe. Até o próximo.